Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar seguimento aqui nessa segunda parte, então, queridos. Vamos caminhar um pouco mais. Eu quero falar um pouquinho agora sobre os 5 sentidos do corpo humano e os ministérios. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Coríntios, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 12. Todo mundo aí já? Se tiver alguém lá fora, dá um grito lá, por favor. O corpo humano é composto por 5 sentidos, ou de forma mais clara, 5 capacidades que permitem ao mesmo interagir as dimensões do mundo físico e emocional em que estamos e vivemos. Sem estas capacidades, nossas vidas seriam meras existências sem significado, sem paixão, sem crescimento, sem realizações. Sem eles que nos permitem e possibilitam, são eles que nos permitem e possibilitam manter interações com o mundo externo. É com a permissão dos 5 sentidos que nos relacionamos com outros seres vivos e com objetos. Também é por meio deles que observamos a luz, todos os fenômenos climáticos, apreciamos o cheiro e o sabor de cada coisa. Com alguns dos órgãos que formam o corpo humano, os indivíduos enviam para o cérebro suas sensações. Esse transporte é possibilitado por conta de uma imensa rede de neurônios que compõem partes dos sistemas nervosos na condição humana e até mesmo animal. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos 5 sentidos do corpo humano e como eles podem se relacionar com a aplicabilidade dos dons ministeriais de Cristo. Lembrando que os dons ministeriais de Cristo é apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Esses são os dons de ministério. Podemos aprender coisas tremendas pelo simples fato de nossa atenção estar na sensibilidade que o Espírito Santo tem para cada um de nós. E eu quero frisar novamente a importância de nós descobrirmos qual a nossa vocação para esses 5 dons ministeriais, ou se somos pessoas que vamos apoiar esses 5 dons ministeriais na casa de Deus. Eu posso não ser um evangelista vocacionado, mas eu posso ser uma pessoa apaixonada por almas. Por isso, então, eu vou fazer de tudo para poder ajudar o ministério ao qual eu me identifico dentro da igreja. Você coloca de novo o livro do irmão aqui, desculpa, do Todd White, é um livro novo, A Vida é Curta, Deixa um Legado. Pelo que eu vi dele, é uma pessoa que merece a gente dar uma atençãozinha aí para a nossa geração, com respeito ao que é ser uma coisa de raiz realmente. Amém? Então, os outros livros, esse aí, e depois a gente passa outros para os irmãos. É importante, então, nós entendermos essa questão dos 5 sentidos do corpo humano. Por meio dele nós temos sensações, nós temos a visão, nós sentimos o cheiro, o tato, o olfato e assim por diante, né? E então existe uma aplicabilidade deles com a ação dos 5 ministérios dentro da Bíblia. Nós estamos sendo bem enfáticos com respeito a isso, porque é importante que a gente possa ter uma caminhada um pouco mais... Eu vou usar a palavra profissional, mas o que eu quero dizer é que a gente pode ter uma caminhada um pouco mais interativa e produtiva com respeito ao que a Bíblia nos chamou para fazer. Se nós interagirmos com o ministério certo, com as pessoas certas no ministério,
a produção da nossa vida vai ser totalmente diferente. E produzir é o que a Bíblia diz que é uma designação de Deus para as nossas vidas. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Então, nós somos designados para darmos frutos, seja no apostólico, no profético, no pastoral, no mestrino, na ênfase dessa tarde no evangelístico ou no ensino. Nós somos designados para dar frutos, para sermos apoiadores desses ministérios. Amém, queridos? Amém? Então Deus nos chamou para isso. Vamos começar a ler esse texto então de Coríntios 12. Se puder, eu tenho ele escrito aqui, eu não sei se vai ser a mesma tradução, mas vamos lá. Assim como um corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muito, são um só corpo. 1 Coríntios 12, 30. 30 aí? 12, 12. É isso mesmo, né? Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Quer judeus, quer gregos, quer livres. E todos temos bebidos de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser que não sou do corpo, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Então aqui nós já temos os 5 sentidos, né? A revelação da igreja como corpo de Cristo é a mesma, possuindo os 5 sentidos em relação aos ministérios em sua vida diária. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Amém, queridos? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E esse corpo, então, ele tem mãos, pés, ele tem, mãos, pés, ele tem olhos, ele tem nariz, ele tem tudo aquilo que é necessário para poder fluir bem na sua designação. Nem todo mundo tem o mesmo chamado, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é o nariz, né, que é o olfato, nem todo mundo é mão, nem todo mundo. Jesus é o cabeça. Cada um de nós somos um membro. E esse corpo precisa se encontrar. Por que é necessário ele se encontrar? Porque se ele não se encontrar nas suas partes, nós vamos ficar como o vale de ossos secos, todos espalhados e sem atingir os objetivos. Não é algo inventado pelos mortais do terceiro milênio, e sim algo implantado pelo Cordeiro de Deus e difundido pelos dons de ministério. Dons de Cristo, dons de ministério, são as capacidades as quais Jesus continua fazendo e ensinando a igreja, o povo que crê, para poder ganhar o mundo. E dentre essas capacidades de Cristo, essências de Cristo, está o evangelismo e as pessoas que amam ganhar pessoas. Amém, gente? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Antes tem os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Ou seja, se uma área ministerial da igreja padece, todo o restante da igreja vai haver padecimentos, vai haver perdas, vai haver situações
as quais nós não vamos conseguir fazer, chegar, conseguir ter em mãos. Se um membro é honrado, ou seja, se o ministério é honrado, se o apostólico é honrado, o pastoral é honrado, o ensino, o evangelístico e assim por diante é honrado no sentido de crescer, todos os membros do corpo se regozijam com ele. Toda a igreja é honrada com ele. Por isso é importante descobrirmos onde nós estamos no meio da igreja. Se eu sou um evangelista mesmo, ou eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Em meio às necessidades de estarmos unidos uns com os outros, o Senhor nos deixou seus 5 ministérios e nos revela que nem sempre o apóstolo estará na frente e comandando tudo. Coloca o início desse texto aí, por favor. Uns Deus pôs na igreja, acho que é o 12:12, né? É isso? De Coríntios? Não, não é, peraí. Acho que é 12:28. É? E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos. Isso não quer dizer que tem que ser sempre a evidência governamental de uma igreja, de um reino, de uma ação ministerial. Nem sempre precisa ser o apóstolo, pode ser qualquer um dos 5 ministérios, desde que seja algo direcionado por Deus. A uns Deus colocou para ser apóstolos, a uns Deus pode colocar para ser evangelistas. Eu conheço ministérios grandes que o líder não é um apóstolo, é um evangelista, e nós temos inúmeros deles que são assim. É um pastor, é um profeta, é um mestre. Então é importante nós descobrirmos: Deus me chamou realmente para ser um evangelista? Deus me chamou para que eu possa ser realmente um cuidador de pessoas? Deus me chamou para ser um integrador de pessoas? Neste texto que acabamos de ler, podemos ver que todos os membros do corpo são estritamente importantes, nenhum deles é dispensável, cada um tem sua função e lugar, sua missão e autoridade de comandar e apoiar o outro. Na dimensão ministerial a que temos sido desafiados pelo Senhor, todos os que são dons de governo, por menor que seja a cooperação, ou pareça não ser importante quanto ao que aparece, mas sua ação não é dispensável, ou seja, todo mundo é importante. Irmãos, isso parece até redundante, né? Mas isso é importante dizer. Não importa o ministério, todos têm um grau de importância relevante, desde que a gente se disponha a fazer. Quando começamos a buscar o entendimento sobre o nosso tema e estudo, muito me marcou porque o Senhor nos ensinou sobre o valor e a autoridade que cada um dos 5 ministérios tem na presença do Criador. Primeiro sentido, o olfato, né? A questão do nariz, como o texto diz. O nariz de uns é maior do que o dos outros. Uns é mais rechuchudinho, tipo o meu, os outros é mais pontudo, outros é mais arqueado, e assim vai, né? Mas profeticamente, ou seja, ministerialmente, o olfato está ligado à ação do ministério apostólico. Por quê? É aquele indivíduo que vai sentir mais o ambiente e o que agir no meio da igreja e as direções ao qual a igreja vai estar tomando. O olfato está ligado à ação apostólica. Verso 11 do capítulo Lucas 11, 49 e 52, diz assim: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Interessante que dos 5 ministérios na Bíblia, o primeiro que foi instituído foi o ministério do profeta, através de Abraão. Abraão foi o primeiro profeta, biblicamente falando, instituído pelo Senhor.
Depois vieram os ministérios, no caso, apostólico. O ministério apostólico é aquele homem, é aquela mulher que sente, além de o cheiro, quando nós falamos da questão do olfato, de sentir o cheiro, é quando realmente há uma identificação de pessoas, de lugares, do que fazer, aonde ir, a decisão a tomar. Isso está ligado mais à questão do ministério apostólico. Os olhos geram a visão, por isso os profetas fazem bem. A visão é o sentido que permite que sejamos capazes de enxergar os objetos e as pessoas. Então, o ministério do profeta vocacionado é aquela pessoa que realmente vai ver o mundo espiritual de uma maneira diferente das pessoas. Não a torna melhor do que ninguém. Mas dentro desse entendimento dos 5 sentidos, os olhos é a visão do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Um povo sem visão se corrompe. Por isso é importante o ministério do profeta e o lado profético na igreja. Porque tem pessoas que não vão ser profetas. Ela tem o dom de profecia. Ela tem os dons, o dom ligado a ver o mundo espiritual, a ter palavra de conhecimento, mas ela não é um dom, não é uma pessoa vocacionada, não é um profeta nem maior e nem menor, mas ela pode participar do lado profético da igreja. O paladar é causado pela língua. Dentro deste universo de possibilidades está ligado ao evangelista. O paladar está ligado ao ministério do evangelista, pelo fato deste ministério sentir a alma humana e as suas necessidades mais do que ninguém. As pessoas que têm um chamado vocacional evangelista, ou que amam ganhar pessoas, elas sentem que sempre vai dar certo. Para a pessoa que está com o bolso cheio de drogas, está caído na calçada, está com a vida tudo estrumbiada, a pessoa está mentindo, a pessoa está enganando, mas as pessoas que têm esse paladar evangelístico, elas sempre estão acreditando muito nas pessoas. O paladar é o sentido que possibilita ao ser vivo a sensação do gosto, do sabor. Observem para vocês verem o tanto que às vezes gera conflito, porque as pessoas da área profética ou a área pastoral, que são pessoas um pouco mais racionais, não entendem direito o grau de amor e o que o evangelista está sentindo com respeito ao que a pessoa está passando ou que ela vai passar. Eu já conversei com pessoas que têm o dom evangelístico, eu tenho uma evangelista dentro de casa, que é a minha esposa, e às vezes eu falo para ela, isso não vai dar certo, porque essa pessoa está te enganando. Não, mas ela vai mudar, você vai ver, você vai conseguir. Eu falo, tudo bem, eu estou junto com você, mas eu estou vendo lá na frente algo que você não está. Às vezes, o paladar, o desejo de salvação, o desejo de realização, de libertação da pessoa, é muito forte, e o evangelista ele tem isso, né? As suas papilas degustativas, né? O amor, a compaixão, a misericórdia é muito grande. Nas palavras de Paulo, o apóstolo, no livro de 1 Coríntios 12, o paladar é a figura que vai na missão de levar o sabor das palavras de salvação. É aquela figura da pessoa dos pés, né? Que vai levar a palavra de salvação, vai levar o conforto para a pessoa. Conhecemos os sabores de bebidas, de alimentos, então logo ele tem contato com a língua. E as pessoas que têm esse dom evangelístico na vida delas, elas conseguem, através
da proximidade, da visita, do contato com a pessoa que está sem Jesus, elas conseguem sentir a alma humana como ninguém. É aí que entra, queridos. Quando eu vou junto com os evangelistas, eu procuro ficar para trás, para não atrapalhar. Porque eu conheço um malandro, um mentiroso, uma pessoa que está tentando enganar há quilômetros. E às vezes o amor, o paladar evangelístico é tão grande, que a pessoa está acreditando tanto, que eu não vou às vezes para não atrapalhar. Porque eu não quero tirar aquela fé. Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não quero tirar aquela fé que é importante para a pessoa. É claro que nós temos que amadurecer em tudo. Às vezes eu consigo me calar, às vezes. Mas assim, o paladar, guarde isso. Eu preciso afinar meu paladar, as minhas papilas degustativas, do meu contato com o ser humano. Eu amo mesmo o ser humano? Eu amo mesmo a humanidade? Ou eu amo o ministério que me projeta nas pessoas? Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Eu amo realmente isso? Eu estou disposto realmente a dar minha vida pelo evangelismo, por missões? Esse livro que eu mostrei para vocês, Os Generais de Deus, misericórdia, irmãos. Eu fiquei atribulado. Tinha dia que eu não conseguia dormir direito. Eu parei de ler a Bíblia nos dias que eu estava lendo o livro. E fui ler só o livro. E li 1 vez e meia, mais ou menos, o livro. De tão intenso que era o sabor de amor, de salvação, de cura, de libertação, que fluía do paladar daquelas pessoas através da escrita delas. Os evangelistas conseguem ver e sentir a fome que os corações sem Cristo externam em seus mais variados ambientes. Por isso eles são os pés que levam as boas novas. E o fazem de uma forma que muitas vezes não serão entendidos, e nem mesmo entenderão os que gostam de fazer coisas antagônicas, diferente a eles. Quem é evangelista, quem gosta de ganhar almas, muitas vezes não é entendido pelas pessoas, porque às vezes ele falta de um culto para poder ir buscar uma pessoa, e ele vai buscar a pessoa demora meio culto, mas ele traz o cara, nem que for pôr amém no culto. Aí na porta da igreja ele encontra o pastor, ou um dos pastores, que já faz aquela pergunta para ele: ué, por que você não chegou no horário do culto? Aí ele já fica chateado, porque ele não veio no horário do culto, mas ele trouxe um fruto para dentro da casa de Deus. Quem entende o que eu estou falando, irmãos? Eu já fiz isso já. Eu já dei duro em discípulo que enfrentou traficante e tudo. Depois eu pedi perdão, né? Na porta da igreja ele trouxe 3, 4. Falou: não, pastor, que eu fui buscar esses aqui na boca. Aí chamou 4. Aí eu baixei a cabeça, me deu vontade de entrar dentro de um buraco na hora, né? Então, muitas vezes nós não entendemos, mas isso tudo é válido. Nós não entendemos, mas isso tudo é válido. E a igreja também não... as pessoas também não entendem, os evangelistas, quando a igreja não participa das coisas evangelísticas. Não entende. A igreja não tem amor. Eu já cansei de ouvir isso, irmãos. Não é que a igreja não tem amor, eles não têm o gosto e a compaixão e a misericórdia e a paixão que você tem. E nós não podemos culpá-los por isso, é porque às vezes a cabeça deles está preocupada com outras coisas, do cuidar, do integrar, do direcionar, ou porque às vezes falta você que é evangelista e que gosta de almas, derramar isso, esse sabor na vida da pessoa. Sabe o que eu faço no ministério de ensino, quando eu descubro que uma pessoa gosta de ensinar, irmãos? Eu cerco a pessoa. Eu distribuo material para a pessoa, eu ligo para a pessoa, eu oportunizo a pessoa, eu vou dando corda. Quando eu percebo que a pessoa gosta de ensinar, nem que for um tiquinho, eu já começo a projetar em cima da pessoa e jogar para cima dela o que está dentro de mim. Eu começo a derramar. Eu não fico esperando
a pessoa gostar ou se lançar. Eu descobri nos últimos meses mais de 60 pessoas que gostavam de ensinar a Bíblia aqui na igreja. Mais de 60. E cada um deles formou uma, duas pessoas. Por quê? Eu resolvi pegar a minha paixão, o meu amor, o meu paladar de ensino e passar para a pessoa, para o pouquinho que ela tinha. Quantos entendem isso, queridos? Nós precisamos fazer isso. Então, derrame nas pessoas o seu paladar. Porque os evangelistas têm coisas que muitas vezes as pessoas não entendem. Os evangelistas, além de serem ganhadores de alma, ensinam o corpo de Cristo. Não é só ganhar almas, é ensinar as pessoas da igreja, de outros ministérios, também a ganhar almas. Eu sou deficiente no ponto de ganhar almas. No meu teste dos 5 ministérios, o evangelismo dá vergonha. Eu não deixo nem ver de tão pouco que é, irmãos. Eu falei, eu comecei a ficar triste com isso, e Deus abriu minha mente para outras coisas. Deus falou comigo que não era para me entristecer porque eu não tinha ganhado muitas almas, mas era para me ver quantas pessoas eu tinha ensinado, quantos que hoje tinham igrejas, eu tenho discípulos hoje que a igreja deles tem 600 membros. E esse discípulo, irmãos, ele era jogador de futebol, era sem vergonha, cada vez que via a mulher era um fim, era a coisa mais difícil do mundo. Casamos ele, os filhos foi os daminhos, e hoje tem uma igreja exemplar, e tem uma multidão de pessoas, e Deus começou a me mostrar as outras coisas que o meu ministério podia fazer, porque eu estava carregando um jugo, que eu tinha que ser só um ganhador de almas. Não, eu vou ganhar almas, mas eu tenho que aprender com aqueles que são ganhadores de almas. Não é porque eu estou no ministério que eu sei ganhar almas. Às vezes eu posso atrapalhar. É muito importante, quem é evangelista e quem gosta de ganhar almas, ensinar as pessoas. Os evangelistas em geral têm grande preocupação de esvaziar o inferno para o Senhor. São estratégicos nessa parte, na arte, da proclamação, que atraem e convencem pelos sinais que ficam no rastro de suas ações. Fazem coisas que às vezes a gente sente vergonha ou não faria como deveria, e nós temos que aprender. Os evangelistas, então, dentro dos 5 sentidos, é o paladar. Ele consegue sentir a degustação, o sofrimento da pessoa. Ele consegue sentir a necessidade, ele tem compaixão, ele tem amor a mais que os outros. Semana passada, domingo, eu estava de férias ainda, eu fui em Barretos, na cidade que eu me converti, e na igreja que eu fui só para participar de um culto, na igreja eu não fui pregar, e também porque eu queria ver o meu pai na fé, que ele frequenta essa igreja. O meu pai na fé, ele estava lá, cabecinha branquinha, o meu cabelo caiu e o dele branqueou, mas ele estava lá, nós conversamos, ele ficou feliz de me ver, eu contei um pouco para ele de como que está a minha vida. Ele me contou que a irmã dele vai casar 30 anos depois, ela foi minha consolidadora, irmãos, vai casar agora, dia 29, 30 anos depois. Eu tenho 30 anos de casado, agora com 55 ela vai casar. Tem esperança, depois daquela ali, agora acabou. A vida inteira ela falou, nunca vou casar, quero casar, não precisa, vocês estão bem, está tudo bem. Arrumou um grandão, barbudo, do olho verde lá agora, a mulher desse tamanhozinho. Eu falei, mas que gato barbudo é esse que você arrumou, filha? Está toda sorridente, eu nem queria, mas é o sonho de Deus. Eu falei, sonho de Deus, 30 anos depois você vem arrumar sonho de Deus para a nossa cabeça. Então eu fui lá ver o meu pai na fé. O cara que é um evangelista, como eu já contei para os irmãos aqui, ele é evangelista mesmo, ele é ordenado ao ministério de evangelista, ganhador de almas, é o cara que
ia na minha casa, que me enfrentava, que ia dentro do boteco, esperava eu acabar a partida do jogo do bilhar, esperava eu acabar de beber o copo de vermute para depois nós sair. Eu saía com a camisa no ombro, cabelão, tudo caracolado, tentando envergonhar ele na rua, ele não estava nem aí. Me levou para a igreja, me levou para Jesus. E eu fui lá agora, vi ele lá, agradeci tanto a Deus, falei, pai, obrigado, porque uma pessoa, um evangelista insistiu comigo, por isso hoje eu estou aqui, está eu, minha esposa, está meu filho aqui, eu estou participando de um culto junto com ele. Então assim, meu coração muito grato, e grato ainda mais da minha consolidadora, depois de 30 anos, resolveu casar. Eu estou quase sendo avô, né, e ela vai casar. Então assim, a importância de nós pedirmos para ensinarmos a igreja, ensina as pessoas, tenha paciência com quem você quer que seja um ganhador de almas. Eu creio que nos próximos meses e anos, isso vai mudar muito na igreja, porque o ministério evangelista de vocês vão crescer, outros seminários vão ser dados, outros evangelistas virão, outros impactos evangelistas vão acontecer, a escola vai reinaugurar, muita coisa tem para poder acontecer, mas é importante já que cada um possa já ir definindo dentro do seu coração aquilo ao qual o ministério evangelístico vai fazendo. O toque, né, que é o tato, é a figura do pastor diário, essa é a condição natural exercida pelo pastor, é o sentido que interliga um ser vivo ao mundo externo por meio do contato. Então o pastor ele está sempre por perto, sempre acudindo, aconselhando, abraçando, levando uma cesta básica, orientando, e assim por diante. Ele cuida das ovelhas, ele interage, ele supervisiona o rebanho, ele protege, ele corrige, ele consola. Como disse o salmista, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Então, nós podemos dizer que mais esse sentido, o toque está representado pelo pastor. Os ouvidos, que é a audição, né, é o sentido dos mestres. Este órgão do corpo está ligado com a seguinte expressão ministerial, que é o sentido de ouvir. A audição está sempre preparado para ouvir. O mestre, ele ouve de Deus, ele ouve das Escrituras, ele ouve do povo e ele traduz isso em mensagem. Talvez, desses sentidos, o mais assim pertinente, ou seja, muito que exige um pouco mais o ministério do mestre, porque ele quer sempre ensinar. E eu tenho que me corrigir muito, e eu tenho que me policiar demais, porque é tão automático que às vezes, como é automático para o evangelista falar para um pecador de Jesus, é automático para o ministério do mestre também falar demais. Às vezes eu tenho que me policiar para me poder falar menos. Grande parte dos conhecimentos que agregamos são inseridos pelo nosso ouvir. Doutores ou mestres nas congregações, ou mestres nas Sagradas Escrituras, são pessoas que amam expor a palavra de Deus ao seu povo. Mestres estão sempre à procura de ler, meditar, ensinar verdades divinas, tanto de uma forma prática, como quanto pessoalmente, quanto pela prática experimental. Então, esses são os 5 sentidos do corpo humano que se interagem com a questão dos 5 ministérios. E os evangelistas, eles têm a questão do paladar, o sentir. Não se culpem, não se condenem se outros não sentem o que vocês sentem, e nem tentem forçar pessoas a sentirem o que elas não estão conseguindo por enquanto. Simplesmente vai interagindo com elas, vai permitindo que elas vejam suas ações, levem elas com vocês nos evangelismos, para que elas possam ir se aguçando no evangelismo. Eu faço muito isso na questão do ensino, quando eu vejo que uma pessoa quer, ela sabe, além de dar oportunidade, eu procuro estar por perto, eu procuro saber se entendeu, se não entendeu, porque assim a gente vai treinando.
à próxima geração. Amém, queridos? Glória a Deus. Nosso tempo não é um tempo grande, mas nós temos mais alguns minutos desse aqui. E o interessante é que o dom ministerial de Jesus, ele não tem gênero. Pode ter um evangelista homem e pode ter uma evangelista mulher. Os dons de Deus não tem gênero, tipo assim, só homem pode ser evangelista? Não, mulheres também. Nós temos poderosas evangelistas na história da igreja. Nós temos Catherine Kuhlman, que foi uma das evangelistas mais poderosas, que podemos dizer, né? Nesse livro Heróis da Fé tem umas mulheres também muito fortes na área evangelística. Charles e Frances Hunter, que são, Frances é o nome de uma evangelista também, que tinha o dom de cura divina, tremendo. Então as mulheres também têm o seu espaço para que possam ser evangelistas, porque o dom que Jesus disse que haveria evangelistas não tem gênero, masculino e feminino. É apenas a capacidade de Cristo que está introduzida dentro da pessoa para que ela possa crescer, para que ela possa avançar. Eu quero dar 15 minutos para os irmãos, para a gente poder passar para a última parte aqui, porque aí dá tempo da gente passar aqui tranquilo, amém? 15 minutinhos, os irmãos voltem para a gente ir para a última parte.